E falando em ruptura e trauma, aí a gente chega então no... Talvez uma das ideologias mais que vem crescendo com mais força no mundo todo. No mundo todo. Você vai passar Por conservadorismo. por conservadorismo, Sim. mas antes eu acho que é interessante fazer uma pergunta que está aqui. Vamos. Aí a gente passa para o conservadorismo. Perfeito. Tá? Vamos. Tem outra pergunta aqui, porque quando o Tiro começou a falar de anarquismo, o pessoal já se inflamou aqui, né? Ih, Thiago. Ó, tem a pergunta do O Bakunin tá no chat, cara. Alan Kerk, tá? Ó, acho engraçado você reconhecer o anarquismo como um farol. Gente, põe vírgula, por favor. Acho engraçado você reconhecer o anarquismo como um farol que se persegue, mas ter uma medida diferente ao... Vamos lá, devagar. Mas tem uma medida diferente. Isso, mas tem uma medida diferente ao pensar na transição do socialismo para o comunismo. Acho que precisa de mais uma reflexão. Eu acho que era o que a gente estava comentando, né? A reflexão é a diferença da implantação do processo. Uhum. Né? Porque mas o comunismo quer chegar ao mesmo ponto que o anarquismo propõe, que você mesmo falou, que são irmãos. Sim. Mas a maneira é como é que você chega lá. Você chega por um processo longo de adaptação, do diálogo, né, social-democrático, ou você já vai e faz? Que é mais ou menos o que acho que eu e o Luca concordam, né, dessa transição, e aí dentro do próprio pensamento marxista tem essa diferença, né? Tem uns que acreditam, sociais democráticas acreditam que não, naturalmente, porque o Marx fala do germe do capitalismo, não, naturalmente vai acontecer, quando as condições materiais estiverem propícias, a gente vai fazer a transição do socialismo para o comunismo, Sim. do liberalismo para o socialismo e do socialismo. E tem outros, né, talvez os leninistas, né, marxistas-leninistas, vão pensar, então, a gente não pode esperar. Né? Existe uma emergência, essa emergência é social. Então a gente tem que, de alguma maneira, trabalhar para que aconteça essa ruptura com o capitalismo. Eu né? gosto muito dos leninistas. Eu gosto muito mesmo, de verdade. Eu admiro eles, porque eles têm organização, eles têm estudo, eles estudam muito. São grupos que eu já estive entre eles, eu vi, estuda constantemente. Eu os observei, como o Discovery observa. Eu me sentia burro perto deles, Castores. porque eles estudam mesmo, cara. Estudam, assim, texto mesmo. Eles estudam tanto os teóricos da esquerda quanto da direita, sabe? Isso eu acho muito bonito no leninismo. Diferente de outras ideologias que se recusam. A gente pode falar isso do conservadorismo, por exemplo? Não faz. Não pode, porque eles restringem, né? A bolha deles. Invoca a presença, vai. Eles restringem a pauta moral. Invoca a presença. Em vez deles pegarem a sociedade como um todo, eles ficam muito ali na pauta moral. A gente devia ter trazido o Olavo para estar aqui nesse momento. Ou eu não trouxe o Olavo. Por exemplo, o Olavo de Carvalho é um exemplo clássico, porque você chega um ponto que você fica com um ego tão grande que você se recusa a ler qualquer outra coisa que não concorda contigo. A redundância da redundância. Né, sim, aí você vai se restringir a... Posso dizer, não é pequenez, é um... Foge palavras. Foge a palavra, mas você se restringe a nada, porque nem é levado a sério, academicamente falando. Um ideólogo, né? É um ideólogo. ideólogo. Mas o conservadorismo ele tem uma importância, eu acho que filosófica. Eu adoro o debate do Burke com a Revolução Francesa, que ele fala do Robespierre. Eu acho que assim, é como se fosse uma fofoca lá do 18. E falando, ó, não confie nesse cara aí, ó, porque ele vai fazer o Burke, convenhamos, vamos aqui bater o martelo, né, que ele foi um pouco profético. Porque antes do Robespierre assumir, ele falou, olha, esse sujeito aí, ele vai ser violento. Vai dar problema. Ele vai dar problema. E depois veio o quê? O período do terror, né? As guilhotinas, as gravatinhas francesas. Só que isso, olha que interessante. Gente, é uma época que o conservadorismo era levado a sério, né? Era a época que o conservadorismo tinha um debate legal. Que é o que Manter se perdeu. Que é o que se perdeu. Que é o que se perdeu. Hoje Deus não- me livre hoje- de volte isso também. Hoje não tem debate. Hoje não tem debate. Hoje tem gritaria. Dedo no olho e gritaria. Eu não defendo o conservadorismo em nenhum ponto, não concordo em nenhum ponto, não acho que é consciente, eu não acho que faz sentido, mas eles ainda tinham um rigor metodológico. Por exemplo, manter a ordem, a moral, as instituições, mas eles realmente mantinham a ordem e a moral naquela época, não era manter a ordem e a moral e pelas costas ser pedófilo. O próprio... Eita! Não é? Essa foi forte, meu hein? joelho. Agora pegamos. hein? O meu joelho doeu sozinho aqui agora. Caramba, não é?
O próprio ceticismo, né? Eu falo que religiosamente eu sou cético, né? Sim. Mas o próprio ceticismo, que é uma corrente filosófica muito importante, né? Ele descamba no conservadorismo, né? Porque se eu sou cético, eu também sou cético com a transformação. Então, qual elemento que me guia? É a cultura. Então, eu me guio pela vigência da cultura que eu estou presente nela. Né? E sou cético até mesmo às transformações. Mas acho que é por isso que a esquerda não vai muito pra frente. Uhum. Porque ela é cética quanto às transformações e ela fica se fragmentando. Fragmentando. Então, meu amigo aí, que é de direita, tá ouvindo o podcast e tem medo da esquerda, não tenha. Uhum. Porque ela mesmo tá se auto-aniquilando. Ela é autofágica. Ela é autofágica. Né? Como é que é mesmo, Thiago, essa sua teoria? Uma vez você falou que a esquerda é autofágica, mas a gente tá trocando uma A ideia. esquerda fica discutindo coisas que prontamente se resolvem com um e-mail. Né? Tem muita reunião e aí vão me massacrar aqui, eu não tô nem aí pra isso. Eu já participei de algumas reuniões e falei assim, gente, mas todo mundo sabe o que quer, como quer chegar lá e o que fazer. Pra que marcar outra reunião? Pra que discutir mais? Eu sou muito prático nessas questões. E a galera fica teorizando. Primeira coisa, né, é muito importante ter a base acadêmica, teórica, ler os autores, conhecer os autores. Mas são autores do século XVIII e XIX. Como é que a gente transporta essa luta do proletariado para o século XXI, onde o proletariado diminuiu, encolheu e hoje existem outras relações de trabalho e de poder? Então, assim, é uma coisa que é uma transição que a esquerda vem sofrendo para fazer e ela vem esse sofrimento vem sendo estimulado pela divisão, né, Você quer a de minha vários e vários resposta? caminhos e não vai para lugar nenhum. A minha resposta... A resposta freudiana, já tô Freud. vendo. É Freud, eu sabia. Ah, Por quê? Freud. Porque Eu sabia. Freud ele já falava dos afetos, né? Enquanto a esquerda, você falou, né, academicista, ela tende a ser muito racional e manter as pautas dentro da academia, dentro da teoria. Eu entendo que hoje em dia as áreas da esquerda estão entendendo que não é pela razão. É pela emoção, é pelos afetos, né? São pelas pulsões. Então, a sociedade, não adianta trazer um argumento racional se conjunto você não trazer os afetos. Né? Então, é por isso que eu entendo que o Marx ele vai trazer esse entendimento da necessidade de transformação social, mas o Freud ele vai trazer esse entendimento de que não é pelos meios racionais. Tem que ter uma razão por trás, mas a sociedade ela se move pelos afetos. E tem uma coisa importante de falar, que essa fragmentação da própria esquerda em setorizações, né, você defender vários pontos de vista, isso é muito utilizado pela própria direita quando você pega lá a questão do pink money, né, que eles vão usar, então a pauta é feminista, eles defendem o feminista, vamos nos apropriar do feminismo. Então a pauta é a defesa dos direitos LGBT, então vamos nos apropriar do arco-íris. E essa apropriação só gera mais divisão. E essas pautas elas são importantíssimas. O identitarismo, né? Você mas diz, qual que é a pauta principal? É a luta do trabalhador. Então, mas é que eu tô tentando lembrar o nome aqui, eu acho que é Pierre Castlers, né, que estudou muito as sociedades indígenas. Posso estar falando errado, mas se eu não me engano é isso mesmo, que ele fala da máquina de guerra, né, das sociedades indígenas, ou seja, grandes grupos indígenas, eles poderiam se comunicar e formar uma grande sociedade conjunta, mas isso propositalmente não se construía, por quê? Porque eles ofereciam a guerra um para o outro como impedimento de formação de um Estado. Então a divisão nos grupos indígenas já era propícia, já era meio que cultural, pensada para que não se formasse um grande Estado entre eles. Então, até onde, é uma pergunta que eu faço e não imagino uma resposta, mas até onde é realmente necessário que a esquerda se una? Sendo que nós temos tantas pautas diversificadas, e se a gente se unir em uma única pauta, que eu imagino qual que seria talvez a mais pertinente, mas se a esquerda se unir em uma única pauta, será que não vai diluir todas as outras? Eu vou discordar. E apagar as pautas? Discordo completamente, porque quando a gente olha, por exemplo, para a direita, a extrema direita, a direita, né?
em alguns momentos eles se unem fervorosamente. São muito organizados. Eles são organizados, eles são dominadores, e aquilo assim, isso aqui é inegociável, então não vamos negociar. Eles ficam forçando a corda, e do outro lado, quando conquista alguma coisa, sempre dá 2 passos para trás, para não romper a corda. Só que essa corda está sempre sendo forçada. Então assim, os identitarismos eles são muito, muito importantes, mas eles estão dentro das relações que existem na vida, no dia a dia do trabalhador. Então se você não consegue colocar comida no prato do trabalhador, se o trabalhador não tem saúde, moradia, não tem educação, como é que você vai querer explicar para ele, né, um todes? Eu não tenho comida, irmão. Eu não tenho bebida, não tenho onde morar. Você quer vir falar para mim de pauta de todes? É uma pauta importantíssima, uma coisa fantástica, uma coisa que, pô, revoluciona, mas não faz sentido na cabeça. E obviamente você vai fazer propostas populistas que normalmente tendem para a direita, porque são soluções rápidas, sem fórmulas. Geralmente isso acontece tudo junto, né? E eles se unem de uma forma fervorosa. Eles não perdem os propósitos deles. Né? O conservadorismo tá lá, o liberalismo tá lá, né? A moralidade tá lá, eles se unem em torno desses 3 pilares. Eu acho que essa é a diferença, né? E aí a gente volta na sua questão. Eu acho que a diferença, e talvez aqui, obviamente, eu estou sendo tendencioso, né? Se alguém quiser falar aí no comentário, pode me criticar, mas eu acho que a esquerda tem pautas. A direita, ela tem pseudopautas, né? Então, banheiro unissex nunca foi uma pauta. Nunca existiu. Nunca Kit gay, né? É uma mamadeira, desculpa eu falar, mas irracionalidade. mamadeira de piroca, vai entrar nos livros de história. Irracionalidade. Doutrinação nas escolas. Então são pseudopautas, né? Doutrinação nas escolas. Mas isso ganha um espaço de um jeito... Porque é uma coisa que você grita, é confortável aos ouvidos daqueles que estão necessitados e precisando de um rumo, porque tá tudo caótico. É por isso que... E é mais fácil você abraçar aquilo que conserva do que aquilo que rompe. É por isso que o nosso próximo programa é tão importante. Falar de cultura demais. Sim, total. Pra não ser injusto, eu pensei numa pauta de direita que é extremamente importante, que é a pauta da família. E eu concordo que é uma pauta extremamente importante. Só que é importante a gente pensar o que é família, como que nós podemos incluir as diversas formas de família e isso? não necessariamente excluir. Sim. Né? Então a família é uma pauta extremamente importante. Mas do jeito que eles colocam como espantalho, né? É que as pessoas acham que, por exemplo, as mulheres querem sair abortando aí como se fosse comprar um tic-tac. Como se fosse gostoso, isso seria né? real se os homens engravidassem. Faria em caixa eletrônico. Exato. Ou então se eu tiver um filho e ele vê um casal gay, automaticamente ele vira gay. Sim. Mas você sabe que cada ideologia tem o seu espantalho, né? O seu demônio. A esquerda tem o esquerdomacho. Nossa. Né? A esquerda tem o esquerdomacho. A pior categoria. O liberal tem o jovem de 14 anos que tá lá vendo internet, né? E faturando com 3 empresas que não fazem nada, e com uma equipe de 2 amigos que vendem bala. O conservador tem uns senhores gagás aí falando um monte de besteira na internet, atacando todo mundo, processando todo mundo. Então você acaba não tendo pautas sérias, né? Uhum. Né? Porque se a gente pegar na história, por exemplo, um conceito, vai lá, né? Militante, o termo militante. O que é um militante? É alguém que ia lá, lutava por uma causa, milita pela causa. Hoje, se você parar uma pessoa na rua e perguntar o que é um militante, ela vai achar que é alguém que fica em casa no Twitter fazendo textão. Então você perde, né, a ideia. Você perde o conceito. Nota de repúdio. Que faz nota de repúdio. Jesus. Né? Um militante de verdade, por exemplo, o Marighella foi militante que deu a vida dele pela causa, a Olga Benário. E a militância, ela é de esquerda, é de direita, ela é conservadora, ela é liberal, né? Que são coisas, por exemplo, lacração, que é um termo muito utilizado. Absurdo, mas, né, a gente tá chegando aí nos minutos finais.